todo esse conhecimento, né, que se tem sobre o Ori, ele mostra para a gente que existem vários fatores de interferência naquilo que se tem como uma ideia de individualidade para o povo iorubá, né? E até dentro daquilo que conversamos na primeira fala sobre as qualidades de cabeça que se escolhe, nós vamos ter uma distinção entre o Orirerê, que ele seria um Ori favorecido, né? É o Ori da boa escolha, que ele vai ser favorecido, ele vai ser facilitado, ele vai ter uma capacidade maior de fluxo, de sorte, de talentos. É o Ori bom. E do outro lado, nós temos o Ori Buruku, que é o Ori ruim, que é aquele Ori que ele foi, ou ele passou do ponto, ou ele foi mal cozido, ou ele foi deformado, e que ele vai ser fadado então ao insucesso, ele vai ser fadado então ao fracasso? Não necessariamente, mas ele vai exigir mais trabalho. E isso vai falar de muitas coisas, né? Isso vai falar de várias possíveis interferências que nós vamos ter, tanto para que o Ori possa ser favorecido, como para que o Ori possa ser prejudicado. Mesmo os Oris bons podem ser prejudicados por determinados fatores, assim como os Oris ruins vão ser facilitados por outros fatores, tá? De uma forma ou de outra, o que não se pode deixar de ter é vigilância. Essa ideia de você estar sempre fazendo uma releitura das possibilidades é o que vai fazer com que você esteja afinado com o seu Ori, né, com as suas tendências naturais, com o seu destino, que é um conceito que nós vamos desenvolver um pouco mais adiante, e com o seu orixá, com o seu eledá, com essa energia desse ancestral divinizado que favorece, que imprime características em você e que vão, de alguma forma, facilitar o seu fluxo durante esse período no Aie. Das interferências, nós vamos ter algumas aqui que eu destaquei. A primeira é Emi, que é a vida, que é o sopro vital, é aquela presença que Olorum insuflou para que, de alguma forma, a vida no Aie fosse possível. Só existe Emi no Aie, no Orum, o duplo não precisa desse sopro de vida, desse calor de vida. E a mística conta que Emi foi uma escolha que a divindade, que Orunmila fez para Ori como uma esposa. Ela foi encontrada no mercado para ser esposa de Ori. E Ori guarda ela mora no coração de Ori. Então a vida, esse conceito de alma fica no coração. E é por isso que quando nos abraçamos, nos sentimos revitalizados, nos sentimos revigorados, porque é como se de alguma forma o Emi pudesse dialogar entre esses corpos e os braços, as mãos, eles fossem uma extensão desse coração. Né? Então, o fazer, o que a mão propicia e o que a gente abraça também é o que vai alimentar a presença de Emi para que tenhamos uma vida longa. Tanto que quando uma pessoa morre, uma das formas de falar que a pessoa morreu é dizer que o Emi foi embora, né? Que essa essência de vida ela foi embora. Uma outra coisa que tem uma ação direta e múltipla para favorecer Ori é o Iwa, que é o caráter. Os iorubás eles vão entender algumas virtudes como virtudes prioritárias para o fortalecimento de Iwa.
Entre eles nós temos a bondade, a paciência, a promessa, o respeito, a verdade, a justiça, a sinceridade, a caridade e o respeito aos tabus. Saber também, a formiga saber que folha come é uma boa saída, né? Saber que existem coisas, caminhos que não devem ser avançados é um símbolo de virtude, é um símbolo de caráter. E nessa mística, a Iwa é uma mulher e ela tem que ser tratada como uma esposa. Então, nós temos que zelar por Iwa, nós temos que cuidar, nós temos que favorecer, temos que de alguma forma oferecer possibilidades de ela ficar cada vez mais reluzente, dela ficar cada vez mais formosa, dela, né, ela é tratada como uma esposa. Ela é fruto das escolhas, mas ela também vai sofrer uma interferência direta do temperamento. E o temperamento ele vai ser definido pelo Ipori, né, por a energia base, a massa base que forma o nosso Ori. Então, tem pessoas que elas têm um temperamento mais pacificado, outras pessoas elas têm um temperamento mais colérico. As que têm um temperamento mais colérico, elas vão ter que nutrir virtudes que sejam virtudes que apaziguem essa cólera para que elas possam viver melhor. Então, a ideia de caráter e temperamento, elas vão ter um diálogo franco para que a vida possa fluir melhor, para que Ori possa estar mais bem assentado dentro de nós. Uma outra coisa que deriva também de Iwa é o Ifá-Iwa, que é o escrúpulo. Ifá-Iwa é o oráculo do peito. É aquilo que, diante de uma situação, a gente para e se pergunta. E Ifá-Iwa foi um presente de Orunmila, foi um presente de Deus. A capacidade que nós temos de se auto-questionar e a partir de uma ética pessoal, uma ética que muitas vezes ela vai ser comprometida, ela vai ser alimentada por uma moral comunitária, mas a gente aprende a se questionar e saber se alguma coisa deve ser feita ou não deve ser feita, né? E é interessante porque isso traz novamente para Ori um conceito importante de responsabilidade. Ifá-Iwa foi um presente de Olorum, mas ele não interfere. Ele coloca como uma interdição a interferência. Então nem ele, que seria o Deus Supremo, e nenhuma divindade que esteja abaixo dele na pirâmide tem a capacidade de interferir sobre o Ifá-Iwa. Ou seja, as suas escolhas são suas. Não adianta colocar na culpa, na conta dos deuses, porque... Não. Deus não vai ter capacidade de definir por você. Tá? E eles entendem que o livre-arbítrio, o nome que eles dão para o livre-arbítrio, que é o Ifé Itunuá, que pode ser traduzido como o desejo agradável. O livre-arbítrio agrada a alma. Quando você faz uma escolha a partir do seu livre-arbítrio, que é uma escolha favorável, o efeito é imediato. Você sente, você sabe que você fez uma boa escolha, né? Da mesma forma, quando você faz uma escolha não necessariamente equivocada, mas uma escolha que você sabe as consequências, os desdobramentos que ela traz, naturalmente a alma acusa que estou vendo que você está fazendo isso, né? É como se, de alguma forma, o Ori sinalizasse que aquilo dali pode até ser feito, porque ele também não tem interferência sobre
sobre as nossas escolhas, né? Ele não, mas que aquilo dali vai trazer algum tipo de consequência. Um outro aspecto que interfere, que nesse caso favorece a esse povo, a esse pensamento, são os sonhos, que se chama de Alá. Os sonhos eles podem ser vistos de uma forma múltipla, eles podem ser vistos como encontros espirituais, como projeções de acontecimentos, como um espaço de elucidação para questões e também como alertas, como um sistema de defesa para perigos. Nós que trabalhamos com psicologia analítica temos o sonho também como um grande instrumento, né, de acesso para saber como é que as coisas estão funcionando na alma. É literalmente o nosso exame de imagem, né? A pessoa traz uma queixa que é uma queixa clínica, que é uma queixa a partir do que ela identifica, de como ela identifica, das gradações que ela consegue dar, mas o sonho ele vai trazer ali na imagem uma outra, muitas vezes até uma outra perspectiva divergente daquela que o discurso do ego traz muitas vezes. E dentro dessa cultura, o sonho vai ter esse valor, e é um valor bem considerado, né? Os sábios e os sacerdotes, eles são as pessoas que de alguma forma vão estar ali para ler esse sonho, para ouvir esse sonho, e para atender a algum aconselhamento a partir do que se vem. Ele vai ser uma ponte direta do Orum com a Ie. Então, nos sonhos, se você tem o contato com as divindades, né? Que dentro da psicologia analítica nós vamos chamar isso de um diálogo com outros complexos. Nós vamos acessar outros complexos a partir do sonho. E isso vai funcionar também como um oráculo para a orientação dessa criatura, que muitas vezes numa situação de aflição vai encontrar num sonho o ponto de partida para uma resolução, né? E, por último, nós temos a Atinwa. A Atinwa é a oportunidade de renascimento. A Atinwa ao mesmo tempo, essa oportunidade de renascimento, como também é o lugar, é a antessala da reencarnação, né? Então, quando de alguma forma o Ori volta, ele decide voltar do Orum para o Aie, ele vai para a Atinwa, que é dali que vai ser definido para onde ele vai e o que ele vai fazer, né? E isso é uma oportunidade que se tem de reafirmar o Iwa, o caráter. Então, a função dessa reencarnação é de você conseguir desenvolver ainda mais o caráter e também de você desenvolver o que não foi privilegiado. Às vezes, uma vivência ela pode ter sido exigente demais para determinados aspectos daquele Ori e não ter sobrado tempo, energia para se viver outros aspectos que precisam ser desenvolvidos. Então, o retorno para o Aie, o retorno para a Terra, ele vai servir com esse propósito, né? De um lado nós temos esse pessoal que ajuda e do outro lado nós temos um outro pessoal que cria uns probleminhas, né? O mais comum, que inclusive é o mais usual dentro da fala, são os Adiogun. Os Adiogun, eles são entendidos como guerreiros. Guerreiros combativos ali, que eles vão de alguma forma intervir, eles vão ser adversos ao caminho do destino e às inclinações naturais daquele Ori. Então eles vão estar ali o tempo todo combatendo. Eles combatem o caráter, eles combatem as escolhas que favorecem o nosso destino. E eles, nesse papel de oposição, eles vão fazer com que eu acesse também aspectos que eu não gostaria que fossem meus, mas que são. E nisso a gente tem uma sabedoria muito importante, né? Porque
dentro de toda essa... Se os nossos deuses que nos formaram não eram perfeitos, não vamos acreditar que somos o alecrim dourado, né? Que nasceu numa boa, feliz. Não, a gente também tem os nossos aspectos que não são favoráveis, mas que fazem parte de nós e que vamos entrar em contato com eles a partir dos Adiogun. Os principais Adiogun são a morte, a doença, a avareza, o ócio ou a paralisia, os problemas, as maldições, a prisão e a aflição, que a gente pode traduzir bem a ideia de aflição como a ansiedade. Então, assim, todos esses aspectos, eles são naturais. Eles, inclusive, são filhos de Olorum, os Adiogun. Eles têm tanta função como qualquer outra coisa no mundo. Eles não se opõem ao Olorum, nem o Olorum se opõe a eles. Eles fazem parte dessa mesma energia de criação, ou seja, o que cria o que é positivo e o que é adversativo. E a gente tem que aprender a lidar com tudo. A oposição que se faz aqui é entre os homens e as adversidades. Ela não é entre as adversidades e Deus. O que traz isso para a gente mais uma vez? Responsabilidade. Eu não estou no meio de uma briga, eu não sou a bola da queimada onde quem está num time é Deus e do outro lado é o diabo. Né? E onde eu fico ali o tempo todo levando pancada. Não. A adversidade se dá entre eu e esse Adiogun. Então a responsabilidade para poder lidar com ele também é minha. Né? E para que o Olorum fez isso? Para que ele cria todas essas potências, né, que são potências de subtração, de adversidade e tal? Justamente para poder controlar o ser humano. Melhor dizendo, para trazer a ideia de controle para o ser humano. Não é para que ele controle o ser humano, mas é para que o ser humano entenda o limite e ele possa, a partir do limite, se posicionar. Ele possa, a partir do limite, explorar possibilidades. Ele possa, a partir do limite, se conter também diante dos seus excessos. E assim se regula não só a vida, como a existência. Então, se a gente pensar num mundo sem morte, como é que vai viver? Se a gente pensar num mundo sem doença, como é que a gente vai perceber o que é saúde? Se a gente viver num mundo sem perda, como é que a gente vai conseguir valorar o acréscimo? Né? Esses pontos, esses contrapontos que vão ser representados aí pelos Adiogun, eles são fundamentais para que Ori possa se estruturar melhor e para que ele possa se manifestar positivamente aqui no Aie. Aí tem um lado que é um lado otimista dentro dessa dinâmica toda. É que na mítica você vai ter Deus criando 200 Adiogun mais 1. E por que não chamar de 201? O mais 1 significa que sempre pode aparecer mais 1. Mas por outro lado, ele também criou 400 Irumolé, que são os espíritos superiores, benfeitores, mais 1. Ou seja, tecnicamente, a gente tem o dobro de possibilidades de ser uma pessoa boa a ser uma pessoa ruim. De vivenciar o que é bom na vida e não vivenciar o que é ruim. Mas os 200 mais 1 representam muita coisa. Entende? Então, assim, por mais que você tenha bons recursos, boas possibilidades de recurso, a atenção para poder vivenciar, ela não deve ser diminuída. Porque esses Adiogun, eles são muito potentes. E eles podem gerar vários impedimentos, se a gente não tiver o fortalecimento de muitas
muitas dessas coisas, principalmente de Iwa, né? Principalmente do caráter. Temos também Elenini, que é a grande rival de Ori. Elenini é uma divindade que ela cria obstáculos para o destino. Enquanto a gente pode pensar que a de Ogum afeta muito o caráter, Elenini ela vai ser o infortúnio, ela vai ser a situação que não diz respeito necessariamente àquilo que você faz ou àquilo que você é. É o tropeço à toa, sabe? Aquela coisa assim que o estourar o pneu do carro. São aquelas coisas que você não fez nada para que o pneu do carro estourasse, mas o pneu foi lá e estourou, né? Ela vai ser, então, essa que cria obstáculos para o destino, mas, ao mesmo tempo, ela também é a guardiã da câmara interna de Olorum. Onde Olorum cria tudo, ela é a guardiã. E por que a gente precisa disso? Porque ela vai ser aquela que testemunha a escolha dos nossos destinos quando a gente vai voltar para o Aie. Então, ela pode boicotar o seu destino porque ela sabe qual destino foi escolhido. Então, ela entende qual é a sua missão, vamos colocar assim, e ela vai tentar boicotar a sua missão. Mas ela boicota para que a missão não seja realizada? Ou ela boicota para que você possa se afirmar dentro da sua missão? É a partir dessa adversidade, né, desse infortúnio, que muitas vezes a gente vai testar a nossa determinação e o nosso compromisso firmado quando voltamos ao Aie. Tá? Ela também pode ser contida por Iwa, pelo caráter. Né? Muitas vezes o caráter é aquilo que vai estruturar para que, diante do infortúnio, diante do inesperado, eu possa me manter firme e eu possa me manter conciso. E aí, religiosamente, ela também é contida pelo culto a Ori. Só que aí a gente pode pensar que culto a Ori pode ser a ritualística lá do candomblé? Pode, mas tudo que a gente faz aqui, que de alguma forma ajuda a fortalecer os nossos propósitos, quem nós somos e o lugar que desempenhamos, né, a função que desempenhamos na Terra, isso é um culto a Ori. Né? É uma espécie de culto comportamental, mas que não deixa de ser um culto. Né? Tem um Itan que fala que Elenini corria atrás de Ori e não conseguia alcançá-lo, mas uma hora ela o alcança e ela passa o dedo assim nas costas dele, e aí por isso que a gente ganha uma marca nas costas, né, na linha da coluna vertebral, que é um sulco que a gente tem, e que aquilo é a marca de Elenini dizendo assim, ó, eu posso não pegar, mas eu chego muito perto. Né? Tome cuidado comigo, porque eu estou aqui no encalço o tempo todo para te proteger. Para te proteger, não, né? Para te proteger de si mesmo, né? Para te proteger daquilo que você pode crescer demais e achar que está muito dominante, e aí o infortúnio vem e te traz novamente para uma realidade. E por último nós temos o Ere, que é a loucura. Essa cultura ela também engloba os conceitos de doença mental, de loucura, e ela vai determinar 3 tipos de doenças mentais, basicamente. O primeiro são as doenças que são hereditárias, e que você vai ver ali uma linhagem familiar de repetição daquela mesma doença. Outras que são sobrenaturais, então elas vão se dar a partir da ira das divindades, ou de algum feitiço, ou de alguma coisa que se deu no Orum e que está se refletindo aqui na Terra. E a Fiché, que são as que derivam de acidentes, de traumas, de aflições muito grandes, né? São aquelas situações que de alguma forma
elas se manifestaram na vida daquela criatura e a partir de então elas não foram mais a mesma pessoa, elas não responderam da mesma forma. E essas forças, elas vão também ter elas precisam ser contidas, né? Elas precisam ser administradas, não para se mudar ninguém, mas para que aquela pessoa possa viver com mais qualidade. Se a ideia de Ori, ela remete à individualidade, e a uma individualidade ativa, né? Assim, onde cada um tem as suas características próprias e tal, ninguém vai objetivar mudar ninguém, porque a gente não sabe qual é a função daquela pessoa, né? Mas não significa que, por ela ter determinados traços, determinadas idiosincrasias, de que isso vai ser cultivado, vai ser incitado. Não, às vezes a gente vai ter também que encontrar caminhos de adequação para o próprio sustento, né, para o bem-estar daquela pessoa.